Bom dia, alunos! Espero que estejam todos bem. Bom, galerinha, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina. Agora, aula passada, né, nós vimos a dilatação dos sólidos, agora vamos à dilatação dos líquidos. Então, se ajeita aí na cadeira, prepara a água, o material de estudo e vamos começar. Ok, galerinha, dilatação dos líquidos. Pessoal, de maneira geral, os líquidos estão sempre dentro de um recipiente, certo? Pois bem, o que nós temos aqui? Nós temos um recipiente aqui à esquerda com um volume inicial de um certo líquido, ok? Aí está aqui, ó, 1000 ml desse líquido, ou seja, está até a boca. É como se você pegasse um copo, enchesse de água até mesmo ali, tipo, não caber mais nada, né? Ok, e aí ele está a uma temperatura inicial θ0. Vamos considerar que seja 10 graus Celsius. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar calor para esse líquido, né? Nós vamos agora aumentar a temperatura. Se você lembra da nossa aula passada, o que acontece com as moléculas de um corpo quando a sua temperatura aumenta? Ou, em outras palavras, quando você começa a dar calor para essas moléculas, o que acontece? Isso aí, muito bom. As moléculas começam a se agitar mais e, consequentemente, a distância entre elas começa a aumentar e, consequentemente, o volume desse material aumenta. Pois bem, olha só. Seguindo a seta, a temperatura inicial era 10 graus Celsius, agora é 90. E aí, a quantidade de volume do líquido nesse recipiente aumenta e, como ele vai aumentar e já estava na tampa, né, como é o ditado popular, né, está na tampa ali, não cabe mais nada, quando esse líquido dilatar, ou seja, aumentar o volume, vai derramar. E aí, ó, colocamos aqui no lado um recipientezinho que vai coletar esse volume extravasado, né? Esse volume derramado do recipiente. Aí vamos considerar aqui, ó, esse volume, um ΔV, e vamos botar valores numéricos aqui, para ficar mais fácil de vocês assimilarem um exemplo. Digamos que tenha 7 ml desse líquido aqui. Pois bem, pergunta, esse ΔV foi o que realmente dilatou do líquido? Ou seja, eu tinha 1000 ml e se caiu 7 ml naquele recipiente, Igor, significa que o meu volume, né, houve uma variação de volume desse líquido de 7 ml. Então, podemos afirmar isso? Não, meus queridos alunos, não podemos afirmar. Por quê? Como eu disse ali atrás, geralmente, né, os líquidos ficam aonde? Dentro de um recipiente. A partir do momento em que você aumenta a temperatura, você acaba aumentando a temperatura do conjunto. Um exemplo mais prático, assim, do nosso dia a dia, por exemplo, você vai esquentar a água do café. Você coloca a leiteira, né? Derrama a água dentro dela e coloca na boca do fogão, né? E aí, vamos lá. Acende a chama do fogão. Pergunta, é só a água no interior da leiteira que esquenta? Não, a leiteira também. Tenta pegar nela sem luva, sem um pano de prata ali para ver o que acontece. Uma queimadura ali que se bobear de 2º grau, então nem faça isso. Bom, então o que acaba acontecendo? O líquido, mas o recipiente também dilata. Olha aqui a imagem. Eu peguei uma imagem, né, consegui encontrar uma imagem que mostra assim bem grosseiramente o que acontece, assim, bem, de forma bem gritante para você enxergar. Olha só, nós tínhamos o líquido a um volume inicial e um recipiente também a um volume inicial. Quando nós aquecemos, ou seja, estávamos a 10 graus Celsius, passou para 90, além do líquido ter dilatado, o recipiente também dilatou. É o que está mostrando aqui na segunda imagem. Ó. Olha o pontilhado aqui. Ó. Tá vendo esse cilindro pontilhado no interior? É o tamanho original. Já o cilindro desenhado, né, todo com linha contínua, ou seja, são as novas dimensões desse volume após a temperatura final.
Então, olha só, como esse... Então, Igor, se isso está acontecendo, aquele volume extravasado, aquele ΔV, não é a variação total de volume? Exatamente, não é. Mas aí, por que isso acontece? Porque, de maneira geral, os líquidos eles vão o quê? Dilatar mais que os sólidos. Então, o que vai acontecer? O recipiente vai dilatar, o líquido, óbvio, também vai, só que o líquido vai dilatar mais. Então, o que acaba acontecendo? Vai transbordar do mesmo jeito. Esse volume que foi extravasado, né, tipo, foi derramado, nós chamamos esse de variação ou dilatação aparente, né? O nosso ΔVAP. Beleza, gente? Então, quando você tem o seu líquido num recipiente, dilatou, derramou, esse derramado é o aparente, não é a dilatação real do líquido. Se você prestar atenção, olha só, eu botei aqui, de novo, botei valores numéricos para ficar mais tranquilo de você pegar aqui. Lembra que nós tínhamos inicialmente 1000 ml? Então, eu tinha um cilindro nesse recipiente e cabia dentro dele 1000 ml de água, 1000 ml desse líquido. Ao esquentar, ao aumentar a sua temperatura, as suas dimensões aumentaram. Então agora, ao invés dele conseguir armazenar 1000 ml, agora ele armazena 1003 ml. Pegaram? Vão guardando esses números, porque daqui a pouquinho a gente vai usar todos eles para fazer umas continhas. Ok, Igor, então, já que aquele ali é o aparente, qual que é o real? Né? Ou seja, qual a variação de dilatação real do líquido? Como que a gente vai calcular isso, Igor? Através dessa expressãozinha aqui, ó. A dilatação total do líquido, que é o ΔVL, vai ser igual a quem? A soma da dilatação aparente, ou seja, da quantidade de líquido que foi derramado, com a dilatação do recipiente. Ou seja, né, você vai ver a variação de volume que esse recipiente vai sofrer. Essa variação de volume você vai ter que introduzir na somatório também. Lembra dos números que eu falei para a gente pegar? Olha só. Quanto ml de líquido tinha sido derramado? 7. Ou seja, a nossa dilatação, né, aparente foi de 7 ml. E o nosso recipiente cabia nele 1000 ml, agora cabe 1003. Ou seja, qual foi a variação de volume do recipiente? Ou seja, qual foi a dilatação do recipiente? Foi de 3 ml. Então, qual foi a variação real do líquido? Né? Qual foi a dilatação real do líquido? 7 ml do aparente mais 3 do recipiente. Logo, o nosso líquido sofreu uma variação de volume, né? Ou seja, uma dilatação de 10 ml. Beleza, gente? Tranquilo? Difícil? Não, né? Então, olha só, já que estamos vendo variação de volume, a gente viu na aula passada na dilatação dos sólidos uma formulinha disso, não vimos? Que a variação de volume é igual a volume inicial vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Mas, Igor, aí você mesmo disse, isso é para sólido. Isso vale para líquido? Vale. Essa variação de volume, ela vale tanto, essa formulinha, né, que eu estou querendo dizer, ela vale tanto para sólidos quanto para líquidos, né? E sendo assim, essa mesma expressão você pode usar para calcular o quê? A variação do líquido, a variação de volume do recipiente que está contido esse líquido e a variação do líquido aparente, né, o líquido que foi derramado. Então, se eu posso usar essas três fórmulas, Igor, eu consigo encontrar uma relação dessas variações de volume e os coeficientes de dilatação? Consegue. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, já que a nossa expressão para o cálculo da variação, né, da dilatação do líquido, é a soma do aparente com o do recipiente, e que cada uma delas pode ser escrito por essa fórmula que nós acabamos de ver, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em cada um deles com as suas notações respectivas. Vamos lá.
temos que o ΔVL, ou seja, a dilatação total do líquido, pode ser escrita como quem? Volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura do líquido, igual a volume inicial do líquido, agora estou vendo para aparente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do aparente, vezes a variação de temperatura do líquido. Ô Igor, peraí. Eu não estou entendendo. Por que você está colocando que assim, ó, o real do líquido também está no aparente? É porque é o seguinte, jovem. O líquido aparente é o próprio líquido que está dentro do recipiente. Entende? Então, ou seja, não é um novo líquido, né? Só que o coeficiente de dilatação tem um pouco de diferença, sim, tá? Afinal, como eu falei, esse líquido que foi transbordado não é todo a variação do volume. Então, essa é a única diferença. Eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. Mas vamos seguir. E temos a variação de volume do recipiente, que vai ser como? Volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes a variação de temperatura do recipiente. Bom, logo de cara, eu posso eliminar o volume inicial. Por que você pode fazer isso, Igor? Vamos lá. No nosso inicialmente lá, no nosso recipiente a 10 graus Celsius, qual era o volume do líquido? 1000 ml. Então, ou seja, qual era o volume do líquido aparente inicialmente? 1000 ml. E qual era o volume do recipiente? O recipiente não cabia 1000 ml nele? Então, 1000 ml. Então, ou seja, todos eles são iguais. Então, a gente pode simplificar da nossa expressão. E aí vai sobrar o quê? Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes a variação de temperatura do líquido igual coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes a variação de temperatura mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes a variação de temperatura. Opa, novamente eu posso cortar fora as temperaturas, posso simplificar as temperaturas. Por quê? Afinal, tanto o líquido quanto o recipiente sofreram a mesma variação de temperatura. Eu estava a 10 graus Celsius, fui para 90. Ou seja, 90 menos 10, 80. O líquido sofreu uma variação de temperatura de 80 graus, da mesma forma que o líquido aparente e da mesma forma que o recipiente. Então, nós podemos simplificar. Logo, a gente chega nessa expressãozinha aqui, ó, que o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Tá bom? Ô Igor, tá, mas por que a gente... para que eu vou usar isso? É porque, jovem, dependendo do exercício que vai aparecer para você, ele não vai te dar informações do líquido em si. Vai dar informações do aparente. E você nunca vai poder usar, no cálculo da dilatação do líquido, o coeficiente de dilatação do aparente. Porque são duas coisas diferentes. Beleza? Então, quais são as formulinhas que você precisa saber aqui? Que a dilatação de um líquido, né, a dilatação, a variação de volume real de um líquido, é a soma do aparente e do recipiente. Beleza? Da mesma forma que o coeficiente de dilatação você pode escrever dessa forma. Tranquilo? Show de bola? Podemos continuar? Então vamos lá. Ok, turminha, para finalizar nossa aula hoje, vamos falar da dilatação anômala da água. Dilatação anômala, Igor? Como assim? Vamos lá, com calma que eu vou explicar. Vamos lá, você já deve ter percebido, né, ou pelo menos assim, ter visto alguma dessas imagens que está aqui. Quer dizer o quê? Quando você congela a água, geralmente acontecem duas coisas. Uma, a água vai transbordar, ou seja, quando você pega um recipiente com água e coloca a água até a tampa, igual o nosso recipiente agora que nós vimos ali na foto, coloca no congelador.
Aí você deixa ela congelando e daqui a algumas horas, quando você vai olhar, tá igual essas garrafas de bebida alcoólica aqui, ó. Todas elas o que, ó, transbordaram, né? Ou quando você coloca água na forminha de gelo, coloca para congelar. Aí você vai ver se o gelo já está pronto e quando você tira, você vê o quê? Que a parte de cima está congelada, tem aquela capinha de gelo, só que você consegue ver que o fundo, né? O fundo ainda está líquido. Ou seja, que a água congela de cima para baixo. E aí vamos lá, por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? Por que que a água tem esse comportamento? Vamos analisar o seguinte. Nós temos que a densidade é massa sobre volume. Né? A gente viu isso nas nossas aulas passadas. Pois bem, isso significa que se a temperatura do seu objeto, né, aumenta, né? Igor, você já falou. Você falou agora. No líquido, a temperatura aumenta, as moléculas se agitam, o espaçamento aumenta, consequentemente o volume aumenta. Então, analisando a fórmula, a gente vê que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Significa que se uma aumenta, a outra diminui, né? Então, ou seja, se o nosso volume aumenta, a densidade diminui. E, consequentemente, ó, se a gente fizer o processo contrário, se você retira calor de um objeto, ou seja, você faz com que a temperatura diminua, o grau de... Igor, você falou na aula passada lá também. O grau de agitação diminui, consequentemente a distância entre as moléculas diminui e o volume diminui. Volume diminuiu, significa que a densidade aumenta. Isso aí. Pô, mas Igor, e a massa? Porque, tipo assim, densidade, volume, inversamente proporcional. Pô, mas e a massa? O que acontece com ela? Seguinte, galera, vamos lá. As variações de volume não são acompanhadas por variações de massa. Fica bem atento nisso aí. Sendo assim, ocorre apenas variação na densidade. Igor, por que não acontece variação de massa? Pessoal, você não está criando massa ou perdendo massa quando você aumenta ou diminui a temperatura. Galera, pensa o seguinte. Pega aí na sua casa, por exemplo, você pega uma folha de papel. Tá aí, ó, na sua frente uma folha de papel aberta, tranquilo. Aí você vai, pesa ela ali. Melhor, para ficar mais claro ainda, pega o seu caderno inteiro, né? Diversas folhas, o conjunto de folhas aí e tal. Ele tá aberto, certo? Tá aí, tranquilo. Você pesa ele, né? Aí você pega, né? Você consegue arrumar uma balança, tudo e pesa esse caderno. Aí digamos que tenha, sei lá, 200 gramas. Aí, vamos lá. Se nós diminuímos a temperatura, o seu volume diminui. Ou seja, em outras palavras, é como se você pegasse seu caderno que está aberto e o quê? Fechasse. Olha só, agora ele tem o quê? Metade do tamanho, certo? Pergunta, a massa dele na balança vai mudar? Não, não vai, certo? O seu caderno vai pesar 200 gramas, seja ele aberto ou fechado. Ou seja, você está variando o volume dele ali, né? Tipo, ó, ele está aberto ali, né? Tudo, agora fechou. Você está variando o volume dele, mas a massa não acompanha isso, gente. Se você ou seja, se você, vamos lá, você vai se pesar, né? Você vai medir a sua massa numa balança de farmácia, né? Gente, se você sobe na balança e dá que você tem 70 quilos, você mede, né, 70 quilos, seja no verão, quando está mais quente, seja no inverno, quando está mais frio. Estão entendendo? Ou seja, a massa sempre vai ser aquela. Então, como a massa é constante, quando você varia o volume, né, você varia a densidade. Então,
Ok, beleza, então isso acontece com todo o material. Isso, com todos os materiais que nós chamamos de normais, né? Ou seja, se o volume, né, se o volume diminui, a densidade aumenta, isso é, né? Então, olha, para ficar mais claro ainda, olha os gráficos aqui embaixo. Eu tenho um gráfico de volume por temperatura. Você tem um volume inicial, certo? Se você aumenta a temperatura, o seu volume aumenta, ou seja, uma relação linear. Joia? Aumenta a temperatura, né? O espaçamento entre as moléculas aumenta e, consequentemente, o seu volume aumenta. Beleza. Se o seu volume aumenta, significa que a sua densidade diminui. Então, ou seja, se a temperatura aumenta, um gráfico agora de densidade por temperatura. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta, a densidade diminui. Então, ou seja, num gráfico de densidade por temperatura, quanto maior a temperatura, menor o valor da densidade, né? A densidade vai diminuindo com o aumento da temperatura. Tranquilo? Isso, de novo, é para todas as substâncias que nós consideramos, entre aspas, normais. Mas a água não entra aqui, por isso que a gente fala dilatação anômala da água. Ok, o que acontece com a água? Galera, eu vou puxar aqui uma ponta de química para ficar mais fácil o entendimento. Olha só, aqui eu estou representando aqui na figura, aqui à esquerda a água no estado sólido e no lado direito a água no estado... Opa, desculpa, água no estado líquido e água no estado sólido. Isso, gelo. Galera, quando a gente tem água no estado líquido, as ligações entre as moléculas de água, elas estão ali, tipo, bagunçadas, com pouca ordenação, né? Tipo assim, tá num jeito assim meio bagunçado, ok? Mas à medida que... essas ligações, né, tipo, são chamadas pontes de hidrogênio, tá? Só que à medida que você vai retirando o calor da água, né, ou seja, diminuindo a temperatura da água, o que vai acontecendo? As moléculas vão se aproximando, aproximando, só que aí, quando a água vai chegando próximo do seu ponto de fusão, essas pontes de hidrogênio, essas ligações de pontes de hidrogênio, elas aumentam, né? Elas aumentam na estrutura da água. E as pontes de hidrogênio acaba acontecendo o quê? Ela tem um arranjo cristalino, né? Tipo, isso aí já é química, né? Não precisa se preocupar com os termos, não. E aí o que acaba acontecendo? Chega um ponto em que a distância vai diminuindo, 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 só que essas pontes de hidrogênio, elas aumentam o espaçamento, tipo, para ficar de um formato cristalino, um formato padrão assim de solidificação desse tipo de ligação, acaba o quê? Aumentando o espaçamento de novo. Repara as figuras novamente. Você vai ver que na figura da esquerda, você vai ver que não existem buracos, né, entre as moléculas, enquanto na direita você já começa a perceber que tem vários buracos, né? Justamente por quê? Porque na hora de ordenar, para ficar todas na posição ali para a estrutura, você aumentou o espaçamento. E se você está prestando atenção nas aulas, como eu sempre falei para fazer, se aumenta o espaçamento entre as moléculas, o que acontece com o volume? Isso aí, o volume aumenta. Excelente. Então, galera, esse arranjo, né? Esse fenômeno vai acontecer nas temperaturas próximas ao ponto de fusão, que é entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Então, como que fica lembra a nossa fórmula ali atrás? Densidade é massa sobre volume? Então, não só a água, mas como qualquer outra substância que tenha essa propriedade, o que acontece com ela? Ó, lembrando, variações, né, de massa não acompanham. Então, de novo, é só volume e temperatura. Então, se a temperatura aumenta, o volume vai diminuir e, consequentemente, a densidade vai aumentar.
E como estamos estudando a água, nessa situação de ponto de fusão, então, essa segunda linha aqui, ó, quando a temperatura diminui, o que vai acontecer com o volume? Vai aumentar. E, consequentemente, se o volume aumenta, a densidade diminui. É por isso que, quando você pega cubos de gelo e joga na água, o cubo de gelo flutua. Os icebergs que nós temos aí nos polos, eles flutuam por quê? Por causa da densidade, né? Ou seja, a densidade de gelo é o quê? Menor que a da água. Ou seja, o objeto menos denso sobe, flutua, né? Beleza? E olha só, de novo, lembra dos gráficos? Olha só, o gráfico da esquerda, volume por temperatura. Da água, olha o que acontece. Você vai diminuindo a temperatura, consequentemente o volume vai diminuindo, mas quando chega ali em 4 graus Celsius, nós temos esse rearranjo estrutural das moléculas, na qual as pontes de hidrogênio começam a aumentar o espaçamento entre as moléculas. Então, o que acaba acontecendo? O volume, mesmo você continuando abaixando a temperatura, o volume começa a aumentar. É por isso que garrafas, né, recipientes que estejam abarrotadas de água, se você coloca para congelar, você o quê? Vai estourar a garrafa lá dentro, vai, né, explodir ou seja, vai dar muitos problemas se você fizer isso. Por isso que nunca é bom você, na hora de colocar água na forma de cubinho de gelo, nunca botar água tipo assim, até o máximo da capacidade. Porque a água vai aumentar o volume e, consequentemente, vai acabar transbordando e, né, dando uma leve sujeira, né, para você arrumar lá dentro. E, vamos lá, se o volume aumenta, o que acontece? Ó, o que está acontecendo? E agora, analisando densidade. À medida que você vai diminuindo a temperatura, o volume vai diminuindo. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, o que acontece? Olha o que vai acontecendo. À medida que você vai resfriando a água, a sua densidade vai aumentando. Só que quando chega em 4 graus de novo, em 4 graus Celsius, o volume começa a aumentar. Se o volume começa a aumentar, a densidade vai diminuindo, tá? Por isso que a gente vê essa curva descendente aí. Tranquilo? Ficou claro? E pessoal, essa dilatação anômala que a água tem é quem permite vida em ambientes gelados, vida marinha. Vocês já devem ter visto em filmes, séries, que, por exemplo, as pessoas que moram nessas regiões assim, elas vão pescar no inverno em lagos congelados. Aí geralmente vem aquela pergunta: como que o lago, tipo assim, com a sua superfície toda congelada, tipo, como é que o cara tá indo pescar lá? Como é que o lago não congelou inteiro? Por causa disso, galera. Porque olha só, se você for perceber o gráfico aqui da nossa direita, à medida com que você vai resfriando a temperatura, foi diminuindo de 4 graus, a sua densidade vai diminuindo. Então isso significa que quanto mais fria for a água, menos densa ela será. Consequentemente, essa água mais fria vai subir e vai ficar na superfície. Logo, essa água vai congelar e aí vai criar o que é essa faixa de gelo, enquanto a água mais quente, em comparação, né, à superfície, ela vai para o fundo. E, consequentemente, o que? Essa água, a uma temperatura mais amena, permite que a vida marinha... A vida marinha é ótimo. Desculpa, galera. Que a vida marinha continue existindo, aquele ecossistema continue vivo, né? E aí, vamos lá. Essa capa de gelo que vai ser formada, eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas eu vou entrar com mais detalhes nas próximas aulas. Questão de bom condutor e mau condutor térmico, né?
O gelo é um mau condutor de temperatura, ou seja, ele vai acabar sendo um isolante térmico. Ele vai isolar a água a essa temperatura mais quente da região mais severa da superfície. Logo, é por isso que o lago não congela inteiro, ok? Não vira um grande cubo de gelo. Entenderam? Ficou bem explicadinho? Bom, galera, como sempre, qualquer dúvida é só deixar no sala de aula que eu vou responder assim que puder. E aí, turminha, exercícios para vocês fazerem, né? Do nosso livrinho didático, vocês podem fazer os exercícios do capítulo, né? Que página 36 e 37, do 1 até o 4, e das páginas 37 e 38, do 1 até o 7. Podem fazer todos eles. Qualquer dúvida, questionamento sobre a disciplina, né? Sobre o conteúdo ou a forma com que você está fazendo o exercício, só deixar no Google Sala de Aula que eu vou responder, né, tentar tirar sua dúvida da forma mais clara possível. Beleza? Então, turma, sem mais delongas, vou ficar por aqui. Bons estudos, um abraço e até a próxima.